Nesses últimos meses, uma coisa muito específica começou a aparecer com uma frequência maior aqui nos comentários de vários vídeos, né? Gravei vários vídeos sobre retatrutida e muitas pessoas vieram comentando, né, que estão fazendo uma combinação de retatrutida com tizepatida, tudo ao mesmo tempo. Algumas pessoas perguntando, né, se faz sentido, outras afirmando que de fato funciona e que entrega resultados incríveis. E todos esses comentários, eles foram, né, se escalando. Obviamente eu não consigo ler todos os comentários, mas começou a ser mais frequente, começou a me incomodar. E aí eu pensei, eu preciso, né, de fato, gravar um vídeo, não para gerar uma polêmica, não para criticar essas pessoas, mas para explicar para vocês por que essa combinação, de fato, ela é um erro biológico e por que não faz sentido você combinar duas incretinas. Pode ser o Ozempic com Mounjaro, retatrutida com tizepatida. Então, o vídeo de hoje é para esclarecer por que você não deve, de maneira alguma, combinar essas duas incretinas no seu protocolo. Caso você tenha dois neurônios, você vai conseguir entender tudo isso e você há de concordar comigo até o final do vídeo, caso você tenha paciência de entender todo o mecanismo, que é o que eu vou fazer aqui do início ao fim, te explicar porque, fisiologicamente falando, não faz sentido reta mais tize. Mas antes, eu preciso daquele recado rápido, né? Caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, aquele velho combinado. Caso você não curta o vídeo até o final, você retira o seu like e tá tudo certo, beleza? Obviamente, ativa o sininho para quando eu postar algum vídeo você ser notificado, tranquilo? E caso você já é inscrito no canal, verifica se a sua inscrição ela ainda está ativa, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero que você entenda algo simples em relação a esses dois compostos, reta e tize, como eles funcionam, como eles operam no seu corpo, beleza? Cada peptídeo que você aplica, que você injeta, ele precisa encaixar em um ponto de ancoragem específico lá nas suas células para esse peptídeo ele conseguir enviar um sinal metabólico muitas das vezes. Esse ponto de ancoragem é o que a gente chama de receptor, beleza? E cada receptor ele tem uma capacidade limite em relação à sua ativação. Ou seja, quando você atinge essa capacidade máxima, significa que o sinal ele já foi enviado. Então não tem como você enviar o mesmo sinal duas vezes para o mesmo receptor ao mesmo tempo, beleza? Vamos pensar, né, aquelas analogias que eu sempre gosto de fazer, ou é carro ou é porta, funciona muito bem. Então vamos pensar em uma fechadura. A chave, ela entra, a porta, ela abre e o sinal, ele chega onde precisa. Simples. O que acontece caso você tente enfiar duas chaves na mesma fechadura? Provavelmente vai quebrar, o sinal ele vai estar corrompido e não vai chegar aonde ele precisava. Então é exatamente isso que acontece quando você, ao mesmo tempo, resolve administrar tizepatida e retatrutida de maneira simultânea, tranquilo? A tizepatida, ela já chega no seu corpo fazendo basicamente duas coisas ao mesmo tempo. Ela ativa os receptores de GLP-1, que controlam saciedade e produção de insulina, você já sabe disso. E também, ao mesmo tempo, ela ativa os receptores de GIP, que são responsáveis por melhorar a captação de glicose e todo o metabolismo em relação à queima de gordura. E ela faz isso no seu limite máximo de ativação desses receptores, beleza? Foi exatamente assim que esse composto ele foi desenhado para funcionar, beleza? Então não tem como você ativar de novo um receptor que já está operando lá no seu máximo, tranquilo? É a mesma coisa de você estar dirigindo o seu carro e o pé está lá no fundo do assoalho, lá no acelerador, e aí você ainda acha que precisa implementar mais velocidade nesse carro, e aí você inteligentão, o que você faz? Você coloca outro pé em cima daquele pé que já estava pisando e colocando o acelerador lá no talo. Percebe? Não faz sentido. A sua velocidade, a velocidade do carro, ela não vai aumentar. Você está simplesmente sobrepondo o mesmo estímulo em um lugar, em um receptor que já está ocupado. Então, na prática, quando você resolve adicionar retatrutida em cima de um protocolo como o Mounjaro ou vice-versa, você não está somando os benefícios, por mais que na sua cabeça pareça dessa forma. Justamente ao contrário, você está simplesmente aumentando a concentração de um composto em um receptor que já está ocupado. E é justamente quando você começa a empilhar retatrutida e tizepatida que o mecanismo de proteção celular, que a gente chama de internalização de receptor, ele começa a ser disparado no seu corpo de maneira pontual, beleza? Todas as suas células que não são tolas, que não são imbecis, o que elas fazem? Elas percebem que está rolando um excesso de sinal e o que elas fazem? Elas puxam para dentro dela todos os seus receptores. Então ela está tirando da superfície aquilo que deveria ser o receptor, aonde o peptídeo ele se acopla e libera o resultado e libera o sinal que você precisa. E tudo isso que eu acabei de explicar não é o Breno jogando informação aqui da minha cabeça. Todo esse mecanismo de dessensibilização de receptor, ele já é amplamente documentado na farmacologia, principalmente relacionado a receptores acoplados da proteína G, que é exatamente a família de receptores onde o GLP-1 e o GIP eles atuam. Então o que está acontecendo na prática? Basicamente, o seu corpo está gritando para o seu
corpo e dizendo, o sinal já está elevado no máximo, eu não consigo lidar com essa demanda que você está tentando impor. Então vamos proteger desse maluco que está aqui empilhando um composto de maneira aleatória todos os nossos receptores. E adivinha a consequência disso tudo? Você começa a perder a sua capacidade real de responder a qualquer um desses compostos de maneira eficiente. É justamente o oposto do objetivo que você tinha quando você estava iniciando o protocolo com a reta ou com a tisepatida, beleza? É justamente aqui que entra a minha consultoria online. Se você está utilizando retatrutida ou pensando em utilizar, se você atingiu um certo platô e não sabe por que o composto ele parou de responder, ou se você simplesmente quer fazer isso, né, quer iniciar isso de um jeito certo, né, desde o início, é exatamente isso que a gente vai alinhar e resolver juntos, né? Antes de mais nada, a gente analisa os seus exames, entende o cenário fisiológico real e monta uma estratégia que faz sentido para o seu corpo, sem nenhum achismo, sem protocolo copiado. Breno, como eu faço para entrar para a sua consultoria online? Simples, o link está no primeiro comentário fixado, está na descrição desse vídeo, lá na bio do canal. Você entra no site, você escolhe o seu plano e aí a gente dá seguimento a um protocolo alinhado e direcionado para o seu objetivo. Voltando para o vídeo, né, caso eu resolvesse parar esse vídeo exatamente aqui, você já ia sair daqui entendendo que não é inteligente. Na verdade, é burrice você combinar retatrutida e tisepatida, beleza? Mas calma, que a gente ainda não entrou na segunda camada de todo esse problema. E aí você está pensando, como assim, Breno? Tem como ficar pior? Tem, beleza? Tem como ficar pior? Sim. Vamos agora partir, né, mais específico para a retatrutida. A retatrutida, além de ativar GLP-1 e GIP, você já sabe que ela ativa também o terceiro receptor de glucagon. E é aqui que a contradição metabólica começa a ficar ainda mais absurda. Pensa no que está acontecendo ao mesmo tempo dentro do seu corpo. Você tem a tisepatida mandando um sinal lá para o seu pâncreas suprimir a produção de insulina e a retatrutida mandando um sinal lá para o seu fígado para ele começar a liberar a glicose na corrente sanguínea via glucagon. Então o que você tem? Insulina suprimida, glicose sendo despejada na sua corrente sanguínea, o seu hipotálamo recebendo aquele sinal de saciedade mediado pelo GLP-1 e sinalização de mobilização energética de emergência pelo glucagon. Tudo isso ao mesmo tempo. Percebe que nada disso soa como um efeito sinérgico? Você não está potencializando absolutamente nada. Tudo isso que você está fazendo é o seu metabolismo recebendo ordens completamente contraditórias e tentando minimamente fazer uma ginástica, sobreviver a esse estímulo que você está tentando impor. Isso não vai dar certo. E obviamente o resultado prático disso tudo você já consegue imaginar caso você me acompanhe. Você vai vivenciar a glicose subindo por conta do glucagon sem ter uma contrarregulação adequada da insulina. Todas as suas glândulas adrenais desesperadas tentando estabilizar essa bagunça glicêmica e automaticamente elas estão liberando mais cortisol e você já sabe, o cortisol cronicamente elevado, ele começa aquele processo que tritura todo o seu tecido muscular, exatamente o tecido que mais você quer preservar em um protocolo de perda de peso. Todas as suas mitocôndrias, né, no meio desse cenário, elas começam a entrar em uma sobrecarga contínua, tentando processar sinais contraditórios, né, de mobilização energética, o que faz com que essas mitocôndrias elas não comecem a operar da maneira devida e automaticamente, você também já sabe, você começa a produzir mais radicais livres, mais citocinas inflamatórias que começam a derrubar toda a sua produção de ATP. E tem mais. Todas as suas células beta-pancreáticas, né, que são responsáveis justamente por produzir insulina, elas começam a ficar presas, sem saber o que elas precisam fazer no meio de dois sinais completamente opostos. Um sinal mandando essas células produzir mais insulina pelo GLP-1, enquanto você tem do outro lado o glucagon pedindo mais glicose. Tudo isso ao mesmo tempo. Você consegue perceber o tamanho dessa contradição? E tenha em mente que todo esse estresse que você impõe nas suas células, que tem uma capacidade de se regenerar limitada, não é algo que desaparece do nada, né? Você não aperta um botão, você não tira um composto e você volta do zero. Demanda um tempo. Então, caso você tenha bagunçado todo esse sistema de receptores, vai demorar um tempo para você corrigir tudo isso, tranquilo? Caso você queira se aventurar, tranquilo, você não precisa acreditar em mim. Não precisa também vir nos comentários, né? E ficar dando um relato de caso, né? Caso você não entenda de fisiologia, caso você não concorde, caso você tenha feito isso e tenha te entregado, né, um resultado legal, e a gente já vai chegar aí, tá? O seu protocolo, né, a sua experiência, a sua vivência, não é algo fidedigno, não é algo que a gente deve, né, levar em consideração. Pode comentar, mas não queira cravar nada, beleza? Eu já sei exatamente qual que é o argumento, né, de quem defende essa ideia de combinação de incretinas. Eles têm para tentar sustentar, né, essa argumentação, esse protocolo. Geralmente a galera começa a falar simples. Ah, eu estava perdendo peso devagar, estava perdendo 1 quilo por semana, como se isso fosse devagar. Não estava feliz com essa perda de peso. E aí o que eu fiz? Né? Estava usando o Momon, estava usando o Monjaro, fui lá e adicionei a reta e aí essa perda de peso ela começou a acelerar, o número na balança começou a despencar de uma maneira muito mais rápida.
E provavelmente esse peso ele caiu de fato. Mas aí vem a pergunta que talvez você não tenha pensado. O que estava caindo junto com esse peso na balança? Porque não era só gordura, não pense que era, porque não. Quando você tem o GLP-1 em uma saturação crônica suprimindo a síntese de proteína, né, construção de tecido, quando você tem o cortisol elevado, triturando todo o seu tecido muscular por conta daquela instabilidade glicêmica que eu acabei de te explicar, que é o resultado desse empilhamento, quando você tem somado a tudo isso, que até então já bastasse, mas não para, você tem as suas mitocôndrias que estão em uma sobrecarga, né, e automaticamente derrubando toda a produção de ATP que a sua célula precisa para construir esse tecido, né, no caso o músculo, parte desse peso que você está observando cair na balança é do seu músculo, sim, do seu tecido metabolicamente mais ativo, tudo aquilo que sustenta a sua taxa metabólica de repouso, né, o seu tecido que vai te trazer mais longevidade, músculo. Então, toda essa perda de peso, principalmente nos períodos iniciais, quando você combina essas duas incretinas, fatalmente esse peso que está sendo perdido é de músculo, tranquilo? Não queira perder músculo, porque você está tirando anos de vida de você mesmo, beleza? E tem outro ponto que quase ninguém considera, é que o que acontece quando você para, né? Quando esse sinal desses dois compostos, ele desaparece, o seu hipotálamo, que ficou exposto a essa saturação crônica e essa dessensibilização progressiva de todos os receptores, ele não simplesmente se recupera e volta ao normal da noite para o dia. Não é assim que funciona. Então você tende a sair do protocolo com todos os seus receptores que perderam boa parte da sua sensibilidade, talvez com menos massa muscular do que quando você entrou, e você ainda precisa lidar com aquele cortisol alto, né, que precisa normalizar e corrigir toda a função mitocondrial que estava operando em sobrecarga durante semanas de combinação de reta e teaser. E aí, o que vai acontecer? Quando você para essa combinação maluca, o seu peso ele começa a voltar. Não porque você é fraco, não porque você falhou na dieta, não porque você está fazendo menos cardio, mas porque o seu metabolismo ele precisa de um tempo para se reestruturar. Toda a sensibilização de receptor precisa de tempo. Você precisa de corrigir toda a sua dieta para você voltar a construir tecido muscular que você perdeu durante esse protocolo. E perceba que não é falta de disciplina, às vezes é simplesmente uma consequência fisiológica de uma estratégia que você ignorou, né? Você tampou os olhos de como o seu corpo funciona internamente e você acreditou cegamente lá naquele relato do bodybuilder pro que está fazendo essa combinação e está apresentando resultados incríveis. Você não é o bodybuilder pro, para de copiar o protocolo dos outros. E nesse ponto do vídeo eu quero que você faça uma reflexão, né? Uma inflexão com alguns questionamentos que eu vou propor para que você faça, caso você esteja vivenciando um certo platô. Geralmente, quem começa a flertar com esse tipo de protocolo de combinação de incretinas chegou em um certo platô e a pessoa não acredita que ela vai conseguir romper, que ela vai conseguir perder mais peso, que ela vai melhorar o seu físico, que ela vai melhorar os marcadores, caso ela tenha esse acompanhamento a nível de exame. Mas antes de você tomar qualquer decisão que você já sabe que não faz sentido fisiologicamente falando, essa combinação estúpida, comece a se fazer algumas perguntas em relação do porquê esse platô ele se instaurou no seu corpo, na sua vida, tá? Será que foi uma titulação que não foi feita de maneira correta? Será que o seu terreno ele não estava fértil o suficiente para que a retatrutida ela entregasse aquilo que você esperava? Percebe que existe um certo equilíbrio, né, dessa expectativa que as pessoas colocam em determinado composto, né, qualquer incretina, qualquer peptídeo. Você precisa minimamente equilibrar isso de uma maneira sensata. Será que você, antes de iniciar, não estava metabolicamente todo comprometido a nível de disfunção mitocondrial, né? Que estava limitando todo o seu metabolismo, jogando para baixo, por conta dessa escassez de ATP, causado por todas as falhas biológicas que eu falo em todos os vídeos? Será que a sua resistência periférica à insulina estava lá no talo, tão alta, que você precisou minimamente corrigir um pouquinho disso para depois você começar a vivenciar todos aqueles efeitos estéticos? Então, tudo isso você precisa colocar nessa equação para você, né, tomar uma decisão mais sábia, vamos dizer assim. E não é responder todas essas perguntas e falar, ok, eu vou combinar essas duas incretinas. Claro que não. Pequenos ajustes que você faz lá na sua dieta, eu sei que parece papo chato, mas é real, velho. Todos os ajustes que você faz a nível de dieta, de consumo energético, de melhor distribuição de todos os macros, proteínas, carboidratos, etc., alimentos que vão minimamente contribuir para que você tenha uma microbiota mais funcional. Breno, o que é isso? Coloque probióticos na sua dieta, fibras, iogurte natural desnatado. Quem é meu aluno sabe, eu tenho uma refeição específica, né, destinada para pessoas que utilizam qualquer tipo de incretina, que otimiza todo o cenário interno de absorção de macro e micronutrientes. Então essa pessoa ela consegue extrair mais da dieta, mesmo comendo pouco, entendeu o ponto? Outro fator que também é relevante: se você iniciou, né, um protocolo com a retatrutida e você não tinha uma ideia clara de como estavam todos os seus marcadores, não dá para você culpar o composto, não dá para você culpar a sua biologia. Você simplesmente precisa
pensar antes de tomar uma decisão. Então, atingir um certo platô com a retatutida, o meu peso ele não está caindo, a inibição de apetite ela não está acontecendo daquela maneira que estava lá no início, vai colher os seus exames. Veja como você está internamente, para, de maneira assertiva, você tomar uma decisão que não vai te levar para um lugar pior do que você está agora com esse platô. E se você acompanhou o vídeo até aqui, você sabe que isso é possível, né? Eu te expliquei que toda essa saturação de receptor, ela não se ressensibiliza da noite para o dia, tá? Então, pensa antes de tomar qualquer decisão, pautada em apenas relato de bodybuilder e de comentário de que fiz e deu certo, beleza? E nesse ponto do vídeo, de novo, caso você não tenha deixado o seu like, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário. Caso você fez essa loucura, tudo bem, conta aqui pra gente quais foram os seus resultados. E caso você não seja membro do canal, se torne membro para ter acesso a todos os PDFs que eu anexo em relação a todas essas aulas, vários protocolos, né, com titulação de dose para você tratar a sua tartaruga que está metabolicamente ineficiente e com shape zoado, né? Não adianta perguntar de dose aqui, porque obviamente eu tenho uma sanidade mental, eu não vou extrapolar a esse ponto. É justamente lá na Elite Metabólica que eu tenho essa permissão para colocar os PDFs com a titulação, com o protocolo, com combinações, beleza? Seja membro do canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Eu sou Breno Azevedo e fui.